As lâminas reluzentes de Ken Stark brilhavam sob a luz fria da lua artificial do cargueiro espacial Fênix Rubra. Ele estava sentado na escuridão da baía de carga, imóvel como uma estátua, mas tão perigoso quanto um predador prestes a atacar. Sua respiração controlada e ritmada era a única coisa que traía a humanidade que restava em um homem moldado por anos de combate e decisões implacáveis. Em sua mente, o briefing da missão repetia como uma música distorcida. A ordem era clara: localizar e eliminar Shira Velkor, líder da resistência alienígena no sistema Hylot, uma insurgente perigosa, como a Federação gostava de classificá-la, e uma ameaça direta à aliança com os Itarãs. Eles pintavam Shira como uma terrorista brutal, responsável por incitar rebeliões e semear caos nas colônias. Para Ken, ela era apenas mais um alvo, e ele era muito bom em eliminar alvos. "Você parece desconfortável", disse uma voz atrás dele. Rylys, o piloto da Fênix Rubra, entrou na baía de carga com passos silenciosos, seu corpo alto e esguio, se movendo com a graça de sua espécie. Ele era um alienígena de pele cinza, olhos âmbar e expressão constantemente irritada, uma companhia constante nas missões de Ken, embora os dois raramente trocassem mais do que o necessário. "Não estou desconfortável", respondeu Ken, sem desviar o olhar da lâmina que afiava. "Claro que não", Rylys retrucou, recostando-se na parede. "É perfeitamente normal sentar no escuro afiando armas, como um assassino filosófico. Você prefere que eu socialize?" Ken perguntou com um tom seco. Rylys sorriu levemente, expondo suas presas curtas. "Não, mas talvez você pudesse admitir que esta missão é diferente. Ou será que já apagou a parte humana da sua alma?" Coen parou por um momento, encarando sua lâmina como se a pergunta estivesse refletida nela. Ele sabia que Rylys estava certo. Essa missão tinha algo diferente. Shira Velkor é uma líder militar, Caim disse finalmente. Uma insurgente. Eu fui treinado para lidar com pessoas como ela. Rylys balançou a cabeça. "Você realmente acredita nisso? Porque do que ouvi, ela não é só uma líder. É uma figura de esperança. Para alguns, uma lenda. Você acha que pode matar algo assim com uma lâmina?" "Espero que sim", Ken respondeu, antes de se levantar. "Estamos quase em High-Ith?" "5 minutos", Rylys respondeu, sua expressão tornando-se séria. "O planeta é perigoso, Ken. Até para você. Todo o planeta é perigoso", ele respondeu, passando por Rylys e indo em direção ao compartimento de equipamentos. High-Ith era um espetáculo de luzes e sombras. Do espaço parecia uma joia, com vastas florestas luminescentes que brilhavam em tons de azul e verde sob um céu eterno de estrelas. Era o tipo de lugar que as pessoas sonhavam em explorar, mas Caim sabia que a beleza mascarava o perigo. As florestas eram traiçoeiras, repletas de predadores e armadilhas naturais, e agora também serviam como reduto da resistência de Shira. Quando a Fênix Rubra pousou silenciosamente em uma clareira escondida, Caim estava pronto, vestindo um traje de infiltração escuro e armado apenas com suas lâminas gêmeas e um comunicador. Ele desceu a rampa com passos firmes. "Boa sorte lá fora", Rylys disse, de pé na entrada da nave. "Espero que você volte inteiro desta vez. Espero que sua nave ainda esteja aqui quando eu voltar", Coen retrucou, antes de desaparecer na floresta. As árvores de High-Ith eram imponentes, seus troncos grossos e suas folhas brilhantes, criando um espetáculo surreal de luz e sombras. Coen movia-se com cuidado, cada passo calculado, cada respiração controlada. Ele sabia que Shira teria vigias por toda a parte e que qualquer movimento descuidado poderia significar sua morte. Conforme avançava, ele ativava seu scanner portátil, mapeando as assinaturas de calor próximas. Não demorou muito para que encontrasse o que procurava.
um pequeno acampamento escondido no coração da floresta. Ele parou atrás de um tronco, estudando o local com atenção. Havia tendas simples, feitas de material alienígena, e alguns soldados patrulhando o perímetro. Eram bem treinados, mas não tão numerosos quanto ele esperava. Isso significava uma de duas coisas: ou a resistência era menor do que os relatórios indicavam, ou Shirá estava em outro lugar. Mas então ele a viu. Shirá Velcor saiu de uma das tendas maiores e Ken sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela era inesperada. Sua pele azul profunda parecia brilhar sob a luz da floresta, e seus olhos dourados tinham uma intensidade que quase o fez recuar. O cabelo prateado caía em cascatas selvagens por suas costas, mas era sua postura que chamava mais atenção. Ela exalava poder e confiança, cada movimento calculado, mas não forçado. Quem sabia que estava diante de uma líder que não precisava gritar para comandar lealdade. Ele observou enquanto ela falava com seus soldados. Embora não pudesse ouvir claramente, o comportamento dos homens era revelador. Eles a respeitavam, não apenas como comandante, mas como alguém em quem realmente acreditavam. Era um contraste gritante com o que a Federação havia dito sobre ela. Quen esperou até a noite cair antes de se mover. Quando o acampamento mergulhou em silêncio, ele começou sua abordagem, neutralizando guardas com precisão cirúrgica. Ele evitava matá-los, sempre que possível, não por misericórdia, mas porque corpos chamavam atenção. Quando finalmente chegou à tenda principal, ele entrou com suas lâminas desembainhadas. Shirá estava lá, sentada em uma mesa improvisada, analisando mapas holográficos. Ela ergueu os olhos imediatamente, mas não parecia surpresa. Então, você é o assassino que eles enviaram, ela disse, sua voz firme, mas tranquila. Quen não respondeu. Ele deu um passo à frente, segurando as lâminas de forma ameaçadora. Se veio me matar, terá que fazer melhor do que isso. Ela continuou levantando-se. Havia algo na maneira como ela o encarava que o desarmava, não fisicamente, mas de uma forma mais profunda. Você não é o que eles disseram, ele finalmente disse. Sua voz rouca. Shirá sorriu, mas era um sorriso triste. E você também não é apenas uma lâmina, assassino. Dentro da tenda, o ar estava carregado de tensão. Ken mantinha as lâminas firmemente empunhadas, seus músculos preparados para atacar a qualquer momento. Mas Shirá não fez nenhum movimento hostil. Em vez disso, ela permaneceu parada, a cabeça levemente inclinada, estudando-o com a calma de quem já enfrentara ameaças piores. Não vai agir? Ela perguntou, a voz baixa, mas carregada de desafio. Eu ajo quando é necessário, Ken respondeu. Os olhos dourados de Shirá brilharam à luz fraca da tenda. Interessante. A Federação me descreveu como um monstro. Algo me diz que eles disseram o mesmo sobre você, não é? Ken não respondeu imediatamente. Parte dele sabia que deveria calar a boca, cumprir sua missão e sair dali antes que as coisas complicassem. Mas outra parte, a parte curiosa, a parte que ele costumava ignorar, o impediu de agir. Eu não sou como você, ele finalmente disse, embora a frase soasse estranhamente vazia. Shirá deu um passo à frente, lenta e deliberadamente, sem tirar os olhos dele. Não, porque do meu ponto de vista, somos dois peões no mesmo jogo sujo. A diferença é que você ainda não percebeu isso. Ken cerrou os dentes. Ela estava jogando, tentando desestabilizá-lo. Ele sabia disso, mas mesmo assim, sentia suas palavras arranhando algo dentro dele. Chega de conversa, ele disse, ajustando sua postura. Você vai vir comigo, viva ou morta. Não me importa como. Shirá riu suavemente, um som baixo e quase musical. Acredito que você se importe, Ken Stark. Seu nome. Ele congelou por um segundo, as lâminas quase caindo de suas mãos. Como você sabe meu nome? Eu faço a lição de casa. Ela respondeu, inclinando a cabeça.
Quando um assassino da Federação é enviado atrás de você, é bom saber quem ele é. Você acha que eu sobrevivi tanto tempo por sorte? Ken estava se preparando para responder quando ouviu passos apressados fora da tenda. Ele girou o corpo, pronto para enfrentar qualquer ameaça, mas Shira ergueu uma mão, gesticulando para que ele parasse. "São meus homens", ela disse calmamente. "Então, é melhor eu acabar com isso antes que eles entrem", ele retrucou, apertando as lâminas. "Ou você pode ouvir o que tenho a dizer e sair daqui sem criar mais caos", ela respondeu. Ken hesitou. Pela primeira vez, a ideia de não lutar parecia uma opção. Mas por que ela o queria vivo? "Fale", ele disse finalmente. Jirá assentiu. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a entrada da tenda se abriu, revelando um soldado alienígena com uma expressão de alarme. Ele era alto, com pele cinza pálida e uma armadura que refletia a luz. "Comandante", ele começou, mas parou ao ver Cain. Sua mão foi imediatamente para a arma presa ao quadril. "Pare", Jirá ordenou, a voz firme como aço. O soldado congelou, olhando para ela com confusão. "Ele não é uma ameaça agora", ela continuou. "Deixe-nos." "Mas, comandante..." "Agora", Jirá cortou, e o tom em sua voz não deixava espaço para argumentação. O soldado hesitou, mas finalmente saiu, lançando um último olhar desconfiado para Ken. "Você tem controle sobre eles", Ken disse. Mais uma constatação do que uma pergunta. "Eu tenho o respeito deles", Jirá corrigiu. "Algo que não se ganha com ameaças ou força bruta." "Mas você sabe disso, não sabe?" Ken não respondeu. "Você foi enviado para me matar porque eu sou uma ameaça", Jirá começou, caminhando lentamente ao redor dele. "Mas você não sabe a verdade. A resistência que lidero não é sobre caos ou destruição. É sobre sobrevivência." "Sobrevivência?" Ele perguntou cético. "Sim", ela respondeu. "A iniciativa Orion está se infiltrando na Federação. Você deve saber disso. Eles não se importam com alianças ou tratados. Eles querem controle absoluto. Não apenas sobre os humanos, mas sobre todos os outros." Cain franziu a testa. Ele havia ouvido rumores sobre a iniciativa Orion, mas nunca algo tão direto. "E isso é uma desculpa conveniente para o que você faz", ele retrucou. "Conveniente? Eu perdi tudo por causa deles", ela disse, sua voz ganhando uma borda de raiva. "Minha família, meu lar. Eu lutei porque não tinha escolha, e agora eles querem que eu desapareça para que possam terminar o que começaram." Havia algo em sua voz que soava verdadeiro, mas Ken não queria acreditar. Se ela estivesse certa, isso significava que ele era apenas uma ferramenta, uma lâmina usada para cortar qualquer obstáculo no caminho da Federação. "Se você não acredita em mim", ela disse, aproximando-se, "então veja por si mesmo." Ela puxou um dispositivo pequeno de seu cinto e o estendeu para ele. Ken olhou para o objeto, hesitante. "O que é isso?" "Provas", ela respondeu. "Um arquivo com tudo o que você precisa saber sobre a iniciativa Orion. Se você ainda quiser me matar depois de ver, não vou resistir. Mas se não olhar, você é tão culpado quanto eles." Ken encarou o dispositivo por um longo momento. Cada instinto dizia para ele não aceitar, mas algo mais profundo, o impelia a pegá-lo. Ele estendeu a mão e tomou o dispositivo, seu olhar fixo no dela. "Se isso for uma armadilha, você sabe que não é", ela disse suavemente. Antes que pudesse dizer mais, um som distante rompeu o silêncio. Era o estrondo de explosões. Cain virou-se, correndo até a entrave, a entrada da tenda. Do lado de fora, colunas de fumaça subiam na direção onde ele havia deixado a Fênix Rubra. "Seu piloto", Shira disse ao lado dele. "Parece que ele está em apuros." Ken amaldiçoou baixinho. Ele não podia perder a nave. Ou Hylis. "Eu posso ajudá-lo", Shirao disse, seus olhos brilhando com algo que ele não conseguia decifrar. "Por que você faria isso?" "Porque você está prestes a descobrir que temos o mesmo inimigo", ela respondeu. Ken olhou para ela por um momento,
antes de finalmente assentir. Então prove, ele disse. E assim, pela primeira vez, Ken e Shira partiram lado a lado. A floresta de Hayit, iluminada pelas árvores luminescentes, tornava-se um borrão, enquanto Ken e Shira corriam lado a lado. O som das explosões ecoava à distância, misturado ao farfalhar das folhas brilhantes acima de suas cabeças. Ken não sabia o que o esperava quando chegasse ao local, mas a presença de Shira ao seu lado era um lembrete constante de que essa missão estava escapando de seu controle original. "Você sabe o que está atacando a minha nave?" ele perguntou, sua respiração controlada, mesmo enquanto mantinha o ritmo acelerado. "Provavelmente são drones da iniciativa Orion", Shira respondeu com a voz firme, mas um pouco ofegante. "Eles usam tecnologia de localização avançada para rastrear transmissões não autorizadas. Se você trouxe algo com frequência registrada da Federação, eles encontraram. Eu confio em Riles para manter as transmissões seguras", Cain retrucou. Mas no fundo, sabia que era possível que eles tivessem sido rastreados. "Confiança é boa", ela respondeu, desviando de um galho baixo. "Mas precaução é melhor." Ken lançou um olhar para ela, mas não respondeu. A ideia de depender de Shira, sua missão original, para resolver a situação, o incomodava profundamente. Quando eles finalmente chegaram à clareira onde a Fênix Rubra estava pousada, a visão era pior do que Caim havia imaginado. 3 drones pretos com formas angulares e luzes vermelhas piscando estavam sobrevoando a nave, disparando rajadas de energia contra os escudos já enfraquecidos. Riles estava na rampa da nave, disparando com uma arma de longo alcance enquanto gritava ordens para o sistema de defesa automático. "Essas coisas não param de vir", Riles gritou, mas sua voz foi cortada por outra explosão que sacudiu a clareira. Ken avaliou rapidamente a situação. Eles precisavam neutralizar os drones antes que os escudos da nave falhassem completamente ou tudo estaria perdido. "Você sabe como derrubar essas coisas?" ele perguntou a Shira, enquanto sacava suas lâminas gêmeas. "Sim", ela respondeu, puxando uma arma compacta de seu cinto. "Mas vai exigir que nos aproximemos. Os sistemas delas têm bloqueadores contra ataques de longa distância." "Ótimo", Ken disse. "Eu cuido da distração. Você faz o que for necessário." "Você confia em mim para isso?" ela perguntou, um sorriso sutil nos lábios. "Não", ele respondeu, já correndo em direção à nave. Ken era um borrão de movimento enquanto avançava pela clareira, usando as árvores e os destroços espalhados como cobertura. Os drones imediatamente redirecionaram parte de seu fogo para ele, suas rajadas de energia cortando o ar a poucos centímetros de seu corpo. "Idiotas", ele murmurou, desviando de um disparo e rolando para uma posição mais próxima. Enquanto os drones se concentravam em Ken, Shira se movia silenciosamente pela lateral da clareira, chegando perto o suficiente para avaliar os sistemas das máquinas. Ela ativou um dispositivo em seu cinto, conectando-se a uma frequência que interferiria nas comunicações dos drones. "Mais 5 segundos", ela disse pelo comunicador, a voz calma, mas tensa. "Faça isso rápido", Caim gritou, enquanto saltava para evitar uma explosão que abriu uma cratera ao seu lado. Riles, ainda na rampa da Fênix Rubra, parou de atirar por um momento ao ver Shira. Ele estreitou os olhos, confuso. "Por que ela está aqui?" ele perguntou pelo comunicador. "Ela está ajudando", Ken respondeu. "Isso soa como uma péssima ideia", Riles retrucou. "Concordo", Ken respondeu, desviando de mais um disparo. Shira finalmente encontrou o ponto fraco no sistema dos drones. Com um movimento rápido, ela ativou o pulso eletromagnético do dispositivo em seu cinto. Um estalo alto preencheu o ar, e os drones vacilaram no ar por um momento antes de começarem a cair descontroladamente. "Agora!", Shira gritou. Ken
aproveitou a oportunidade, correndo em direção ao primeiro drone caído e cravando suas lâminas no núcleo brilhante da máquina. O som de faíscas e metal quebrando preencheu a clareira enquanto ele destruía o drone. Riles atirou no segundo drone, acertando diretamente sua carcaça vulnerável. Ele explodiu em uma chuva de fragmentos metálicos. Shira eliminou do terceiro com sua arma compacta, disparando uma rajada precisa que desativou o núcleo antes que ele pudesse se reativar. Quando o último drone caiu, a clareira ficou em silêncio, exceto pelo som das árvores balançando ao vento. Isso foi interessante, Riles disse, saindo da nave. Ele olhou para Shira com desconfiança. E você é alguém que acabou de salvar sua vida? Ela respondeu com um sorriso leve. Eu sabia que você não conseguiria sozinho, Ken. Riles provocou, embora seu tom fosse mais cauteloso do que brincalhão. Não comece, Ken respondeu, limpando as lâminas antes de guardá-las. Podemos discutir isso depois. Shira interrompeu, sua expressão séria. Esses drones eram apenas o começo. Se eles nos rastrearam até aqui, significa que a iniciativa Orion está mais perto do que pensávamos. Riles cruzou os braços. Eu disse que essa missão era suicida. Não é suicida, Ken disse. Ainda não. Ele se virou para Shira. Você disse que tinha provas suficientes para expor o que está acontecendo. Isso é verdade? Sim, ela respondeu. Mas para que essas provas tenham algum impacto, precisamos entregá-las em um lugar onde elas possam ser vistas e protegidas. Isso soa complicado, Riles comentou. É complicado, Shira admitiu. Mas a verdade, geralmente é. Cain sabia que estavam ficando sem opções. Ele poderia tentar continuar a missão original, capturar Shira e entregá-la à Federação. Mas, no fundo, ele já sabia que isso não era mais uma opção viável. Tudo o que ela havia mostrado até agora apontava para algo muito maior, algo que ele não podia ignorar. Qual é o plano? Ele finalmente perguntou. Shira olhou para ele, surpresa. Você confia em mim para liderar? Não, ele respondeu. Mas confio em que você quer sobreviver tanto quanto eu. E por enquanto isso é suficiente. Ela sorriu, inclinando a cabeça levemente. Então, vamos mudar o jogo, assassino. Hora de levar a verdade à galáxia. O som dos motores da Fênix Rubra crescia em intensidade, enquanto a nave subia lentamente pelas camadas superiores da atmosfera de Riith. No interior, Ken estava silencioso, ajustando seu equipamento e observando os monitores que mostravam a superfície cada vez mais distante. O ataque dos drones ainda ecoava em sua mente. Não era apenas o perigo que o perturbava, mas a precisão com que haviam sido rastreados. Era uma mensagem clara. A iniciativa Orion sabia exatamente se eles estavam. Shira estava sentada na outra extremidade da cabine, examinando um pequeno dispositivo holográfico. Os traços luminosos dos dados projetados iluminavam seu rosto, destacando suas feições fortes e serenas. Riles, no cockpit, lançava olhares desconfiados para ela de vez em quando, mas se limitava a pilotar. O espaço abriu-se diante deles, vasto e silencioso, mas longe de ser seguro. Quem sabia que os drones eram apenas o início de um problema muito maior. Horas depois, a nave estava escondida, em um ponto isolado do espaço, atrás de um campo de asteroides que mascarava sua assinatura. Era uma pausa necessária para avaliar os próximos passos. Shira caminhava pela sala de estratégia, gesticulando suavemente, enquanto projetava um mapa holográfico da galáxia. O próximo passo é encontrar um ponto de contato seguro, ela disse, sem esperar resposta. Esses dados precisam ser entregues ao Conselho da Aliança Livre. É a única organização com influência suficiente para expor a iniciativa Orion sem ser imediatamente silenciada. Ken observava de uma cadeira próxima, o rosto sério. Ele estudava Shira com um olhar crítico, mas não podia negar que havia lógica no que ela dizia.
O Conselho da Aliança Livre era uma facção neutra, composta por várias raças galácticas, incluindo humanos dissidentes da Federação. Se alguém poderia lidar com as acusações que os dados de Irá revelavam, era o Conselho, mas o caminho até eles não seria fácil. A rota para o espaço controlado pela Aliança está bloqueada, disse Ken, finalmente rompendo o silêncio. Ele se levantou e apontou para o mapa holográfico. A Federação patrulha essas áreas como falcões. Qualquer nave suspeita será interceptada antes de chegar lá. Shira concordou, mas permaneceu tranquila. Ela ajustou o mapa, ampliando uma seção menos movimentada. Há um caminho alternativo, ela disse. Um setor semi-perdido conhecido como Nebulosa de Lis. Ken franziu a testa. A Nebulosa de Lis era famosa por suas anomalias gravitacionais e tempestades de partículas. Era o tipo de lugar que poucos ousavam cruzar, e menos ainda sobreviviam. Isso não é um caminho, ele respondeu. É um suicídio. Talvez, Dira admitiu, mas as patrulhas da Federação não vão nos seguir lá. É nossa melhor chance. Ele a observou por um longo momento antes de se virar para Rylys, que estava encostado na porta da sala, ouvindo em silêncio. Você consegue nos levar até lá? Cain perguntou. Rylys suspirou, cruzando os braços. Consigo, mas se essa nave começar a se desfazer, vou ser o primeiro a abandonar o barco. Ken assentiu. Era o suficiente. Os motores da Fênix Rubra rugiram enquanto a nave acelerava em direção à nebulosa de Lis. O caminho até lá era relativamente claro, mas, conforme se aproximavam, o espaço começou a mudar. A escuridão era quebrada por flashes de luzes brilhantes, como estrelas nascendo e morrendo ao mesmo tempo. Ondas de energia gravitacional faziam o casco da nave ranger e os sistemas precisavam ser constantemente ajustados para evitar danos. Dentro da nave, Ken mantinha-se próximo aos controles principais, monitorando cada leitura com atenção. Ele sentia a tensão crescente no ar, como se o universo ao redor estivesse vivo. Observando-os, Rylys fazia ajustes constantes, sua expressão mais séria do que o habitual. A nebulosa não perdoava erros, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Shira, por outro lado, parecia quase tranquila. Sentada em um canto da cabine, ela continuava revisando os dados que carregava. Era como se nada do que acontecia ao redor pudesse abalar sua determinação. De repente, os alarmes começaram a soar. Ken olhou para os monitores e viu que algo estava se aproximando rapidamente. Drones, ele disse, apertando os controles para ampliar a imagem. Desta vez, eram diferentes, mais rápidos, menores e claramente projetados para manobras dentro de ambientes instáveis, como a nebulosa. Quantos? Perguntou Rylys, sem desviar os olhos do visor. 6. Ken respondeu, observando os dados. E eles estão nos cercando. Rylys xingou baixinho, ajustando os motores para tentar aumentar a velocidade. Mas os drones estavam fechando o cerco rapidamente. Os primeiros disparos vieram em uma explosão de luzes vermelhas. O casco da Fênix Rubra estremeceu e os sistemas de defesa automática responderam com uma barragem de tiros. Ken correu para a sala de armas, onde ativou os controles manuais dos canhões externos. Ele disparou contra os drones, mas eles eram ágeis, desviando com facilidade e retornando fogo. Um dos tiros acertou o casco, desativando temporariamente o sistema de camuflagem. Shira apareceu na porta, segurando seu dispositivo portátil. Ela observava os monitores enquanto calculava algo. Se eu conseguir sobrecarregar o campo gravitacional ao nosso redor, ela disse, podemos criar uma onda de choque que os desestabilize. Isso vai desestabilizar a nave também, Cain retrucou, sem parar de disparar. Você tem outra ideia? Ele hesitou por um segundo antes de balançar a cabeça. Faça isso. Shira conectou o dispositivo ao console principal, suas mãos trabalhando rapidamente
para configurar a sobrecarga. Enquanto isso, Ken continuava disparando contra os drones, eliminando 2 deles com tiros precisos, mas os outros estavam se ajustando, tornando-se ainda mais difíceis de atingir. "Quase pronto", Shira anunciou. "Faça logo", Ken gritou, desviando o disparo de um drone que passou perigosamente perto da cabine. Quando a sobrecarga foi ativada, o espaço ao redor da Fênix Rubra explodiu em uma onda de luz e energia. Os drones foram lançados em várias direções, suas estruturas desmoronando sob a pressão, mas a nave também foi afetada. Luzes piscavam e os motores emitiam sons preocupantes enquanto lutavam para estabilizar. "Segurem-se", gritou Riles, ajustando os controles freneticamente. A nave foi lançada em uma espiral descontrolada, atravessando a nebulosa como um meteoro. Ken segurou-se em uma das alavancas, tentando evitar ser jogado para o outro lado da sala. Após o que pareceram minutos intermináveis, a Fênix Rubra finalmente emergiu da nebulosa, flutuando em um espaço mais calmo. "Estamos inteiros", disse Riles, exausto. Ken olhou para Shira, que estava apoiada na parede, respirando pesadamente. "Foi por pouco", ele disse. "Mas conseguimos", ela respondeu, o tom satisfeito. Ele não podia negar, mas no fundo sabia que o verdadeiro perigo ainda estava à frente. A Fênix Rubra flutuava silenciosamente em órbita de um planeta distante, sua fuselagem chamuscada pelas turbulências da nebulosa de Lys. Na cabine principal, Riles fazia os reparos finais nos sistemas, seu rosto exausto, mas focado. Enquanto isso, Quen observava a superfície do planeta no monitor holográfico. Era uma visão árida e desolada, marcada por desertos e montanhas escuras que pareciam guardiões vigilantes de um segredo há muito enterrado. "Então é aqui que está a sua resistência?", ele perguntou, sem desviar os olhos da tela. Shira estava ao lado dele, segurando o dispositivo que continha os dados roubados da iniciativa Orion. Ela assentiu lentamente. "Este planeta não está em nenhum mapa oficial. Foi colonizado séculos atrás, mas abandonado devido à falta de recursos. Agora, é um dos poucos lugares onde podemos operar sem sermos detectados." "Espero que valha a pena", Caim respondeu, ajustando sua arma no coldre. "Você verá", Shira disse, com uma confiança tranquila. O pouso da Fênix Rubra foi suave, mas o peso do que vinha a seguir pressionava os ombros de Ken. Ele não sabia o que esperar da resistência de Shira. Se fosse tão caótica quanto ele imaginava, seria um desastre. Mas se fosse tão organizada quanto ela fazia parecer, poderia ser algo ainda mais perigoso. Assim que a rampa da nave desceu, Caim sentiu o calor opressor do planeta. O ar era seco, carregado com um leve cheiro metálico. Ele ajustou sua máscara respiratória e seguiu Shira, que avançava com passos firmes em direção a uma entrada oculta entre as rochas. "Este lugar é protegido por camuflagem avançada", Shira explicou, enquanto digitava um código em um painel embutido na rocha. "A iniciativa nunca conseguiu nos localizar aqui." As rochas se moveram lentamente, revelando uma passagem que descia para as profundezas do planeta. Ken seguiu em silêncio, sentindo os olhos de Shira sobre ele de vez em quando. "Você está desconfiado", ela comentou, sua voz ecoando pelas paredes da passagem. "É o meu trabalho", ele respondeu. "Também é o que pode te cegar", ela retrucou. Caim não respondeu, mas a frase ficou em sua mente. O corredor se abriu para uma enorme caverna iluminada por fontes de luz artificial. O espaço estava cheio de movimento. Engenheiros trabalhando em máquinas improvisadas, soldados alienígenas treinando em um canto e cientistas analisando mapas holográficos. Ken ficou impressionado, embora não demonstrasse. A resistência era muito maior do que ele havia previsto. "Este é o coração da resistência", Shirao disse, caminhando pelo espaço. "Cada um aqui tem uma história.
Alguns perderam tudo por a Federação. Outros fugiram da iniciativa Orion antes que fossem apagados. E todos estão aqui porque acreditam em uma coisa: liberdade. Caim observava em silêncio, enquanto Shirah interagia com seus subordinados. Ela não precisava impor respeito. Era evidente que eles a seguiam por escolha, não por obrigação. Comandante! Uma voz chamou, interrompendo o momento. Um alienígena alto, com pele esverdeada e olhos amarelos, se aproximou correndo. Ele carregava um dispositivo que parecia uma mistura de rádio e scanner. Detectamos atividade incomum perto da nebulosa de Lys, ele disse. Os sensores indicam que as naves da iniciativa estão se aproximando. Shirah franziu a testa. Eles nos rastrearam. Provavelmente, o alienígena respondeu. Caim interveio. Ou eles rastrearam minha nave. Se minha presença colocou isso em risco, quero saber. Seus movimentos foram cuidadosos, Shirah respondeu. Mas havia uma tensão em sua voz. Mesmo assim, precisamos nos preparar. Se a iniciativa Orion chegar até aqui, não teremos outra chance de sobreviver. Ela virou-se para o alienígena. Fortaleça as defesas. Quero todos em alerta máximo. Nas horas seguintes, o esconderijo da resistência transformou-se em uma fortaleza improvisada. Quem observava enquanto soldados se armavam e engenheiros ajustavam escudos de energia ao longo das entradas principais. Havia um senso de urgência no ar, mas também de determinação. Shirah estava no centro de tudo, coordenando as operações com uma eficiência que Cain só havia visto em líderes militares experientes. Ele não conseguia ignorar a sensação crescente de que ela estava falando a verdade e que sua causa era mais legítima do que a Federação jamais admitiria. Enquanto analisava um mapa tático, Cain sentiu uma presença ao seu lado. Era Jira. Você parece impressionado, ela disse. Não sou fácil de impressionar, ele respondeu. Mas está, ela insistiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Caim a observou por um momento antes de responder. Você é uma líder melhor do que eu esperava, mas isso não significa que confio em você. Não espero que confie, ela disse, sua expressão séria agora. Mas espero que veja que o que estamos lutando para proteger vale a pena. Caim desviou do olhar, mas não conseguiu afastar a sensação de que, de alguma forma, ela estava certa. Quando a noite caiu sobre o planeta, o esconderijo estava em silêncio. Todos estavam em posição, esperando pelo que parecia inevitável, um ataque da iniciativa Orion. Cain estava na entrada principal, ao lado de Shirah e alguns dos melhores soldados dela. Se eles vierem, disse Cain, não teremos muito tempo para reagir. Precisamos eliminá-los rápido. Eu sei, Shirah respondeu. Por um momento, o silêncio foi interrompido por um som distante. O zumbido de motores. Era suave no início, mas crescia rapidamente, preenchendo o ar com uma vibração ameaçadora. Lá vem eles, Cain murmurou, puxando suas lâminas. Shirah ergueu sua arma, seu rosto sério, mas calmo. Lembre-se, ela disse, sem olhar para ele, isso não é apenas uma luta por sobrevivência, é uma luta por liberdade. Caim não respondeu, mas suas lâminas brilharam sob a luz fraca, como se refletissem a decisão que ele ainda precisava tomar. O zumbido dos motores agora era ensurdecedor. As naves da iniciativa estavam perto, e com elas, a batalha que decidiria o futuro de todos naquele planeta, e talvez de algo muito maior. O som dos motores da iniciativa Orion era como um trovão artificial, reverberando pelas cavernas subterrâneas enquanto a resistência se preparava. Cain mantinha-se imóvel na entrada principal, sua silhueta rígida contra as luzes fracas dos holofotes. As naves estavam cada vez mais próximas, os scanners confirmando o que todos já sabiam. O ataque era iminente. O calor opressor do planeta parecia intensificar-se à medida que o silêncio pesado da espera preenchia o ar. Ao lado de Cain, Shirah
Ajustava sua arma com precisão militar. Sua expressão permanecia serena, mas os olhos dourados traíam uma determinação feroz. "Quantos?" ela perguntou, sem tirar os olhos do horizonte. Quem olhou para o comunicador preso ao pulso. 3 naves confirmadas, mas não sabemos quantos soldados estão a bordo. Ela assentiu. Eles não vão se segurar. Nem nós. Ele respondeu. As naves da iniciativa surgiram no céu noturno como predadores mecânicos, suas carcaças negras refletindo o brilho das estrelas. Elas pairaram sobre o deserto por um momento, avaliando o terreno antes de soltarem uma onda de dropships menores que desceram rapidamente em direção ao esconderijo da resistência. "Posições!" Shira ordenou, sua voz ecoando pelas cavernas. Ken observou enquanto os soldados da resistência assumiam suas posições atrás de barricadas improvisadas e pilhas de rochas reforçadas com escudos de energia. Ele reconhecia a disciplina nos movimentos deles, algo que não esperava encontrar em um grupo de insurgentes. Quando os dropships pousaram, a poeira do deserto foi lançada ao ar em redemoinhos, obscurecendo a visão por alguns segundos. Mas logo que as rampas baixaram, os soldados da iniciativa começaram a emergir, suas armaduras brilhando sob a luz das estrelas. Eles eram numerosos e bem equipados, mas Ken percebeu uma coisa imediatamente. Eles eram metódicos, mas previsíveis. Ele apertou as lâminas em suas mãos, sentindo a familiaridade reconfortante do metal frio contra sua pele. "Quando eles avançarem, mantenham suas posições", Shira instruiu com um tom que não deixava espaço para dúvidas. "Eles estão acostumados a lutas rápidas. Vamos arrastá-los para o nosso terreno." Ken lançou-lhe um olhar de aprovação. Era um bom plano, talvez o único que poderia funcionar contra um inimigo tão superior em número e equipamento. O primeiro confronto foi explosivo. As tropas da iniciativa avançaram em formação apertada, disparando com precisão. A resistência respondeu com uma barragem de tiros que iluminou a caverna com flashes constantes. O som das armas ecoava pelas paredes, criando um caos auditivo que fazia até os combatentes mais experientes se esforçarem para se concentrar. Ken, porém, estava calmo. Ele se movia pelas linhas da resistência como uma sombra, surgindo onde a linha de defesa parecia vacilar. Quando os soldados inimigos se aproximavam demais, ele os enfrentava de perto, suas lâminas cortando com uma eficiência quase artística. Ele sabia que Shira o observava, mesmo enquanto comandava sua própria parte da batalha. Havia algo em sua presença que ele não conseguia ignorar, uma força que parecia irradiar dela e influenciar todos ao seu redor. Apesar da resistência feroz, a iniciativa não estava recuando. A cada onda que caía, outra surgia para tomar seu lugar. Cohen sabia que era apenas uma questão de tempo antes que fossem sobrecarregados. "Precisamos de uma solução", ele disse, aproximando-se de Shira durante uma breve pausa na luta. "Estou ciente", ela respondeu, sem desviar os olhos do campo de batalha. "Esses dados que você carrega", Ken continuou, "eles valem a pena, certo? Valem essas vidas?" Shira finalmente se virou para ele. Havia algo em seus olhos que o desarmou. Não raiva, mas uma sinceridade crua. "Sim", ela disse simplesmente. Ken assentiu, embora ainda não estivesse completamente convencido. "Então vou ganhar mais tempo", ele disse, antes de se afastar. "Você não precisa fazer isso sozinho", ela chamou atrás dele. Mas ele já havia desaparecido no meio da batalha. Ken decidiu levar a luta diretamente para os dropships. Ele sabia que, se conseguisse desativar as naves de transporte, poderia cortar o fluxo de reforços e dar à resistência uma chance real de vencer. Ele avançou com uma velocidade e precisão que confundiram os soldados da iniciativa. Desviando de tiros e cortando aqueles que cruzavam seu caminho, ele era uma força imparável, movendo-se como se fosse parte da própria escuridão ao seu redor.
Quando finalmente alcançou o primeiro dropship, ele escalou sua lateral com facilidade, usando as reentrâncias na fuselagem para se agarrar. No topo, ele localizou o painel de controle do motor. Sem hesitar, cravou suas lâminas no ponto crítico, enviando faíscas pelo ar. A nave começou a tremer e ele saltou para o chão momentos antes de ela explodir em uma bola de fogo. O impacto foi suficiente para desestabilizar parte das tropas inimigas, e Cain usou a distração para atacar o próximo dropship. Enquanto Cain lutava sozinho na linha de frente, Shira reorganizava as defesas. Ela sabia que o sacrifício dele estava comprando tempo, mas também sabia que ele não poderia fazer isso indefinidamente. Preparem o gerador de pulso, ela ordenou a um dos engenheiros. O gerador de pulso era uma arma experimental, algo que a Resistência havia montado com peças recuperadas de antigas naves da Federação. Era perigoso e instável, mas, em uma situação como essa, era a única carta que tinham para jogar. Quando o gerador foi ativado, uma onda de energia atravessou o campo de batalha, desativando temporariamente as armas da iniciativa e desorientando suas tropas. A Resistência aproveitou o momento para avançar, empurrando os inimigos de volta para seus dropships restantes. Cain percebeu o que estava acontecendo e usou a oportunidade para eliminar o último dropship. Com um movimento fluido, ele desativou seus sistemas, deixando a nave inutilizável. Quando o silêncio finalmente caiu sobre a caverna, Cain se virou para ver Shira aproximando-se dele. Ela estava coberta de poeira, mas sua postura era tão imponente quanto sempre. "Você é mais do que apenas uma lâmina", ela disse, seus olhos fixos nos dele. "Talvez", ele respondeu, limpando o sangue de suas lâminas. Mas no fundo, ele sabia que essa batalha não era apenas sobre a Resistência, era sobre ele, sobre descobrir quem ele realmente era e em que lado ele queria estar. Quando a poeira finalmente assentou sobre o campo de batalha, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Restos das naves da iniciativa Orion ainda fumegavam entre as rochas e os destroços espalhados pela caverna. Os soldados da Resistência caminhavam lentamente entre os corpos, recolhendo armas e verificando os feridos. Cain se afastou da área central, as lâminas pendendo em suas mãos como extensões naturais de seu corpo. Seus ombros estavam pesados, não apenas pela exaustão física, mas pelo peso da dúvida que vinha crescendo em sua mente desde que essa missão começou. Ele havia completado batalhas muito piores do que essa, mas nenhuma tinha deixado um gosto tão amargo. Dentro do esconderijo, Shira movia-se como uma comandante nata, instruindo suas tropas enquanto organizava os reparos e redistribuía os recursos restantes. Havia algo na forma como ela mantinha a calma, mesmo diante da destruição ao seu redor, que parecia inspirar os outros. Cain entrou na sala principal, observando-o enquanto ela ajustava um mapa holográfico, destacando possíveis rotas de fuga e pontos de contato. Ele se aproximou em silêncio, o som de suas botas ecoando levemente no chão de pedra. "Você os manteve vivos", ele disse, finalmente a voz baixa. "Não foi só isso", ela respondeu, sem olhar para ele. "Você ajudou. Admito, não esperava tanto de você. Eu fiz o que precisava ser feito", ele retrucou, cruzando os braços. Shira finalmente ergueu os olhos para ele. "E agora? Qual é o seu próximo passo, Cain Stark?" Ele não respondeu imediatamente. Naquele momento, a pergunta parecia mais difícil do que qualquer inimigo que ele já enfrentara. A resposta veio de forma inesperada quando Hyles entrou na sala, segurando um tablet com uma expressão preocupada. Ele estendeu o dispositivo para Cain e Shira, que se inclinaram para ler a mensagem que piscava na tela. "Interceptamos uma transmissão da iniciativa", Hyles disse. "Eles sabem onde estamos e não vão parar desta vez." A mensagem era curta e precisa.
Alvo confirmado. Forças completas a caminho. Eliminar todas as ameaças. Jirah apertou a mandíbula, seu olhar escurecendo. Eles estão trazendo tudo o que têm. Então estamos mortos, Rylus disse, com um encolher de ombros cínico. Não ainda. Cain retrucou, sua mente trabalhando rapidamente. Ele estudou o mapa holográfico que Jirah havia preparado, observando os caminhos de fuga possíveis. Se tentarmos fugir agora, estaremos vulneráveis, ele disse. Mas se levarmos a luta até eles, podemos mudar o jogo. Jirah ergueu uma sobrancelha. Você quer atacar as forças completas da iniciativa? Não todas, ele respondeu. Apenas o suficiente para criar uma distração. Alguém precisa sair daqui com os dados que você tem. Se conseguirmos dividir as forças deles, a resistência ainda terá uma chance. Houve um momento de silêncio, enquanto ela considerava a ideia. Você está propondo um sacrifício? Ela disse com a voz tensa. Estou propondo uma luta. Cain corrigiu. Jirah não respondeu de imediato, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ela entendia o que ele queria dizer. As preparações começaram imediatamente. Cain reuniu um pequeno grupo de voluntários, soldados que estavam dispostos a lutar até o fim para dar à resistência uma chance de escapar. Entre eles estava Jirah, que insistiu em liderar a investida ao lado dele. Você não precisa fazer isso, Cain disse, enquanto ajustava sua armadura. Nem você, ela respondeu calmamente. Ele não insistiu. Parte dele sabia que não poderia impedi-la, mesmo que tentasse. Quando o grupo finalmente deixou o esconderijo, o céu acima estava começando a clarear. A luz pálida das estrelas ainda era visível no horizonte, mas um brilho avermelhado nas bordas indicava a chegada de naves da iniciativa. Eles avançaram em silêncio, movendo-se como sombras pelo terreno desolado. O objetivo era simples: atingir a linha de frente inimiga e criar caos suficiente para que o restante da resistência escapasse. Quando começarmos, não haverá volta, Jirah disse. Olhando para Cain, ele apenas assentiu, ajustando as lâminas em suas mãos. O ataque foi rápido e feroz. O pequeno grupo avançou sobre a primeira linha da iniciativa, pegando os soldados de surpresa. Cain liderou o ataque com precisão mortal, suas lâminas movendo-se em arcos brilhantes que cortavam o ar, e seus inimigos com eficiência brutal. Ao lado dele, Jirah disparava com uma precisão quase sobrenatural, derrubando soldados antes que pudessem reagir. Eles eram uma força implacável, avançando com uma determinação que parecia contagiar os outros. Mas as forças da iniciativa eram esmagadoras. Por cada soldado derrubado, outros 2 tomavam seu lugar. Era como tentar parar uma onda com as mãos. Enquanto a batalha se intensificava, Cain percebeu que estavam ficando sem tempo. Ele correu até Jirah, que estava recarregando sua arma atrás de uma rocha. Você precisa sair daqui, ele disse ofegante. Não vou deixar você aqui sozinho, ela respondeu. Não é uma escolha, ele retrucou, olhando diretamente para ela. Se você cair, a resistência acaba. Esses dados acabam, tudo acaba. Ela hesitou, os olhos fixos nos dele. Por um momento parecia que iria protestar, mas então ela assentiu relutantemente. Eu espero que você saiba o que está fazendo, ela disse, antes de recuar para se reunir com os outros soldados. Cain ficou onde estava, observando enquanto ela desaparecia na distância. O tempo parecia desacelerar enquanto Cain se preparava para a próxima onda de inimigos. Ele sabia que essa batalha não era apenas sobre vencer, era sobre dar tempo para que algo maior do que ele pudesse sobreviver. Quando os soldados da iniciativa avançaram novamente, ele os enfrentou com tudo o que tinha, sua mente clara e focada. As lâminas brilhavam sob a luz crescente do amanhecer, movendo-se com uma precisão que era quase poética. O som das lâminas de Cain, cortando o ar, parecia ecoar por toda a planície desértica. Cada movimento
Era uma dança precisa, uma coreografia letal que ele executava sem hesitação. Os soldados da iniciativa caíam um a um, mas, por mais que lutasse, ele sabia que não era o suficiente. As forças inimigas pareciam infinitas, enquanto ele sentia o peso da exaustão arrastando cada vez mais seus movimentos. Cain sabia que estava ficando sem tempo a cada golpe. Seus pensamentos não eram sobre si mesmo, mas sobre Shira e a resistência. Ele precisava acreditar que sua distração estava funcionando, que ela estava a caminho de um local seguro, carregando os dados que poderiam mudar o curso dessa guerra sombria. Uma explosão próxima jogou areia e fragmentos de metal no ar, fazendo Cain recuar e ajustar sua postura. Ele estava cercado agora, com soldados da iniciativa formando um círculo apertado ao seu redor. Hora de encerrar isso, ele murmurou para si mesmo, segurando as lâminas com força. Na distância, Shira olhava pela lente de ampliação de sua arma, observando Cain lutar. Ela estava escondida em uma encosta junto com os sobreviventes da resistência, que se moviam rapidamente em direção a um ponto de extração improvisado. Mas, mesmo enquanto liderava a fuga, sua mente estava presa no campo de batalha. Ele está sozinho lá embaixo, disse um dos soldados, a voz carregada de preocupação. Ele sabe o que está fazendo, respondeu Shira, mas suas palavras soavam mais como um consolo para si mesma. Ela ajustou o ângulo da lente e viu Cain ser atingido por um disparo no ombro. Ele cambaleou, mas não caiu girando para derrubar o atirador antes que outro disparo pudesse alcançá-lo. Ele não vai durar muito, o soldado insistiu. Shira rangeu os dentes, lutando contra o impulso de voltar e ajudá-lo. Ela sabia que Cain tinha razão. Se ela caísse, tudo pelo que lutaram seria perdido. No campo de batalha, Cain continuava sua luta, mas cada movimento parecia mais lento. Ele estava ferido agora, com cortes profundos no flanco e um braço que não respondia tão bem quanto deveria. Mas ele não parava. Os soldados da iniciativa hesitavam em avançar apesar de sua superioridade numérica. Era como se percebessem que ele não era apenas um homem, ele era algo mais. Uma força que não recuava, mesmo quando a vitória parecia estar impossível. "Vamos acabar com isso!" gritou um dos comandantes da iniciativa, avançando com um grupo de soldados armados. Cain se preparou para o impacto, mas antes que eles pudessem alcançá-lo, uma explosão sacudiu o campo. Ele olhou para cima e viu a Fênix Rubra emergir dos céus, disparando contra as forças inimigas. "Rylys", ele murmurou, um sorriso cansado cruzando seus lábios. A nave mergulhou baixo, suas armas devastando as fileiras da iniciativa. No interior, Rylys manobrava com habilidade, seu rosto marcado pela determinação. "Você não vai morrer hoje, Stark", ele disse para si mesmo, ajustando os controles. Shira e os outros sobreviventes alcançaram o ponto de extração, onde uma pequena nave de transporte os esperava. Ela se virou para o campo de batalha, vendo a Fênix Rubra devastar as forças inimigas e criar uma abertura para Cain escapar. "Ele tem uma chance agora", ela pensou, sentindo uma onda de alívio misturada com preocupação. Ela entregou os dados e um engenheiro que já estava dentro da nave de transporte. "Proteja isso com sua vida", ela ordenou. O engenheiro assentiu, guardando o dispositivo em uma unidade segura. "Você não vai vir com a gente?" perguntou um dos soldados. Shira olhou para o Yabatalha na distância, sua expressão resoluta. "Eu não posso deixá-lo para trás." Antes que alguém pudesse protestar, ela começou a descer a encosta. Cain estava quase sem forças quando Shira chegou até ele, disparando contra os soldados restantes da iniciativa. Ela se posicionou ao lado dele, sua presença como um raio de luz na escuridão. "Eu disse para você sair daqui", ele disse ofegante. "Você deveria saber que eu não sou boa em seguir ordens." Ela respondeu,
disparando contra outro inimigo que se aproximava. Os dois lutaram lado a lado, cobrindo um ao outro com uma sincronia que parecia quase natural. Caim sentia a exaustão se dissipar ligeiramente com a presença dela, como se sua determinação fosse contagiosa. Quando a última das forças inimigas foi derrotada, a Fênix Rubra pousou perto deles e Hylis saiu correndo para ajudá-los. Vocês dois gostam de flertar com a morte, não é? Ele disse, ajudando Caim a subir na nave. Shirah seguiu logo atrás, olhando para o campo de batalha destruído. Isso não vai detê-los por muito tempo, ela disse. Não precisamos de muito tempo, respondeu Caim, antes de desabar em um banco, exausto. A Fênix Rubra decolou rapidamente, desaparecendo no horizonte, enquanto o esconderijo da resistência ficava para trás. Dentro da nave, Caim estava sendo tratado por ferimentos, enquanto Shirah olhava para os dados que haviam protegido com tanto esforço. Você fez sua escolha, ela disse, olhando para ele. Eu fiz o que era certo, ele respondeu, fechando os olhos. É o suficiente por hoje, ela respondeu suavemente. Mas no fundo, ambos sabiam que a verdadeira luta estava apenas começando. A Fênix Rubra cortava o espaço profundo, uma silhueta solitária, contra o brilho das estrelas distantes. Dentro da nave, a atmosfera estava pesada, carregada de silêncio e reflexão. Caim estava sentado em um dos bancos da cabine principal, seu braço enfaixado, e uma mancha de sangue seco ainda marcando o canto de sua mandíbula. Shirah estava de pé, próxima ao console principal, examinando o mapa estelar holográfico. Ela parecia incansável, mas quem sabia que era apenas fachada? Havia exaustão em seus olhos dourados, um peso que ele reconhecia bem. Você deveria descansar, ele disse, quebrando-se o silêncio. Não posso, ela respondeu, sem olhar para ele. Se você cair agora, tudo isso terá sido em vão, ele retrucou, sua voz baixa, mas firme. Finalmente, ela se virou para encará-lo. Eu posso dizer o mesmo sobre você, Caim. Você está se esforçando demais para alguém que já cumpriu sua missão original. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, cruzou os braços, seu olhar fixo no dela. Minha missão mudou. Por que você está aqui realmente? Shirah perguntou, dando um passo à frente. Não precisa de mim para provar a verdade à Federação. Você poderia ter desaparecido assim que saímos daquele planeta. Caim desviou o olhar por um momento, como se estivesse buscando a resposta em algum lugar distante. Talvez eu esteja cansado de ser apenas uma lâmina, ele disse finalmente. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era carregado de algo que ambos entendiam, mas não precisavam colocar em palavras. Hylis entrou na cabine, interrompendo a Wynilton pelo momento. Ele segurava um tablet e tinha a expressão sombria de alguém que trazia notícias ruins. Interceptamos mais uma transmissão da iniciativa, ele disse, entregando o tablet a Shira. Ela leu as informações rapidamente, seus olhos estreitando-se. Eles sabem para onde estamos indo. Claro que sabem, Hylis respondeu. Você está carregando o maior segredo da galáxia. Não esperava que eles simplesmente desistissem, não é? Caim levantou-se, aproximando-se do console. Quantas naves? 3 cruzadores de batalha, Hylis respondeu, apontando para o mapa holográfico. Eles estão bloqueando o espaço ao redor do sistema onde o Conselho da Aliança Livre está localizado. Então vamos ter que atravessar, Caim disse, sem hesitar. Você fala como se fosse fácil, retrucou Hylis. Não é fácil, mas é necessário, Caim respondeu. Shirah ajustou o mapa, examinando as posições das naves inimigas. Ela sabia que Hylis estava certo. Atravessar aquela linha de bloqueio era praticamente suicídio, mas a única alternativa era desistir. E isso estava fora de questão. Se criarmos uma distração, ela começou, podemos abrir uma brecha. Como você pretende distrair 3 cruzadores de batalha? Hylis perguntou, cético. Não com força,
Shira respondeu, com inteligência. As horas seguintes foram dedicadas a elaborar um plano. Usando os dados que haviam reunido sobre as forças da iniciativa, Shira e Ken mapearam as fraquezas nos padrões de patrulha dos cruzadores. Eles descobriram que uma das naves, a Espectro Vermelho, tinha uma área de blindagem enfraquecida perto dos motores devido a reparos incompletos. Se conseguirmos desativar os motores dela, as outras naves serão forçadas a ajustar suas posições para cobrir a lacuna. Shira explicou. Isso nos dará tempo suficiente para atravessar o bloqueio. Você está propondo um ataque frontal a um cruzador de batalha. Rylus respondeu, incrédulo. Não será frontal. Ken interveio. Será rápido e preciso. Entramos, causamos o dano e saímos antes que eles saibam o que aconteceu. Isso ainda soa como suicídio, Rylus murmurou, balançando de cabeça. Mas é nossa melhor chance. Shira respondeu, sua voz firme. A Fênix Rubra saiu de dobra espacial próximo ao sistema, onde o Conselho da Aliança Livre estava localizado. O bloqueio da iniciativa era visível à distância. 3 enormes cruzadores pairando no vazio, como predadores, esperando por suas presas. Rylus ajustou os motores para diminuir a assinatura de energia da nave, enquanto se aproximavam da Espectro Vermelho. O cruzador parecia uma fortaleza voadora, com fileiras de canhões montados em sua lateral e um destacamento de caças orbitando ao seu redor. Estamos no alcance, Rylus disse, olhando para Ken e Shira. Prepare-se para desativar os motores deles. Shira respondeu, apertando os controles do console principal. O ataque foi rápido e calculado. A Fênix Rubra saiu de sua posição escondida e avançou em alta velocidade, seus canhões disparando contra os motores da Espectro Vermelho. A explosão inicial foi suficiente para desestabilizar o cruzador, forçando-o a desviar de sua posição. Mas a resposta da iniciativa foi imediata. As outras 2 naves começaram a reposicionar-se, enviando caças em direção à Fênix Rubra. Temos caças vindo atrás de nós, Rylus alertou, ajustando os motores para uma manobra evasiva. Ken assumiu os controles das armas, disparando contra os caças que se aproximavam. Ele derrubou 2 antes que os outros recuassem, mas sabia que era apenas questão de tempo antes que fossem superados. Estamos quase lá, Shira disse, olhando para o mapa holográfico. A nave mergulhou em direção à brecha no bloqueio, desviando de disparos e explosões, enquanto Ken e Rylus mantinham os sistemas funcionando. Finalmente, a Fênix Rubra atravessou a linha inimiga, deixando os cruzadores para trás. Houve danos nos motores, mas estamos dentro do sistema, Rylus informou, sua voz exausta. Shira suspirou aliviada, mas sua expressão permanecia séria. Ainda não terminamos. Precisamos alcançar o Conselho antes que eles nos encontrem novamente. Cain olhou para ela, admirado pela determinação que parecia impulsioná-la mesmo em momentos como aquele. Ele sabia que havia algo especial nela, algo que fazia com que pessoas como ele escolhessem lutar por uma causa maior. Vamos terminar o que começamos, ele disse, com uma convicção que ele mesmo não esperava sentir. O sistema onde o Conselho da Aliança Livre estava localizado era uma joia escondida no espaço profundo. Planetas florestais e estações orbitais brilhavam sob a luz de uma estrela azul, criando uma visão que parecia um sonho. Mas Cain sabia que a beleza era apenas temporária. A verdade estava se aproximando, e com ela, o confronto final com a iniciativa Orion. A Fênix Rubra atravessava o sistema do Conselho da Aliança Livre como uma flecha disparada no vazio, deixando para trás o caos do bloqueio da iniciativa Orion. Ken observava as estrelas fluírem pelas janelas da nave, mas sua mente estava longe de contemplar a beleza do espaço. O confronto que se aproximava não era apenas uma batalha, era o peso de toda a missão
finalmente descendo sobre seus ombros. Estamos nos aproximando da estação central do Conselho, disse Riley, interrompendo o silêncio. Os sensores confirmam que eles abriram um corredor seguro para nós, mas não vai durar muito. Os cruzadores da iniciativa estão nos rastreando. Quanto tempo temos? Cira perguntou, inclinando-se sobre o console. Se continuarem na mesma velocidade, 20 minutos no máximo, respondeu Riley. Então precisamos ser rápidos, Ken disse, apertando o penhoço, pondo o punho ao redor de suas lâminas. Jirah olhou para ele, seus olhos dourados refletindo a mesma determinação que ele sentia. Não haverá margem para erro, Ken. Esses dados precisam chegar ao Conselho. Se eles não agirem, tudo isso será em vão. Eu não luto para falhar. Ele respondeu. A estação central do Conselho da Aliança Livre era um colosso orbital, flutuando entre dois planetas gêmeos. Seu design era um equilíbrio entre funcionalidade e beleza, com grandes painéis solares refletindo a luz da estrela próxima. Quando a Fênix Rubra finalmente pousou no hangar principal, Caim e Sirah saíram primeiro com as armas prontas. Eles foram recebidos por uma delegação de figuras variadas, humanos e tarãs, e outras raças que compunham o conselho. Quem é o líder aqui? Caim perguntou diretamente, ignorando as formalidades. Uma figura alta e imponente, com pele azul e olhos translúcidos, deu um passo à frente. Eu sou Talrain, representante do conselho. Ele disse, sua voz calma, mas firme. Estamos aqui para entregar algo que pode mudar o curso desta guerra, Shirah disse, segurando o dispositivo com os dados. Mas precisamos de garantias de que vocês vão agir. Talrain ergueu uma sobrancelha curioso. Você trouxe provas? Mais do que isso, ela respondeu. Trouxemos a verdade. Enquanto Shirah apresentava os dados ao conselho em uma sala de reunião segura, Ken permaneceu no corredor externo, monitorando os comunicadores. Ele sabia que a iniciativa Orion não desistiria tão facilmente. Eles poderiam estar a minutos de distância, e a ideia de estar preso em uma estação vulnerável o deixava inquieto. Riley se aproximou, cruzando os braços. Você está agindo como se pudesse fazer tudo sozinho. Eu não espero fazer tudo sozinho, Ken respondeu, sem desviar os olhos do visor. Mas, se algo der errado, quero estar pronto. Você está mais preocupado com ela do que com os dados, Riley observou. Ken não respondeu. Dentro da sala de reunião, Shirah estava no centro de um debate fervoroso. Os dados projetados em hologramas revelavam os esquemas da iniciativa Orion, planos para manipulação genética, armamento biológico e subjugação de sistemas inteiros. Isso é inadmissível, disse um dos representantes humanos. A Federação sempre negou envolvimento em operações desse tipo, porque eles são cúmplices. Jirah retrucou, sua voz carregada de emoção. Se não agirmos agora, seremos os próximos. Vocês sabem disso. Talrain permaneceu em silêncio por um longo momento, antes de se levantar. Você tem nossa atenção. Agora precisamos decidir como responder rápido. Ela respondeu, sombria, porque eles já estão vindo. O alarme da estação soou como um trovão, ecoando por toda a estrutura. Ken já estava em movimento antes mesmo que as luzes vermelhas começassem a piscar. Iniciativa Orion, 3 cruzadores, ele disse, ao se reunir com Shirah no corredor. Conseguimos convencer o conselho, ela disse rapidamente. Eles vão mobilizar suas forças, mas precisamos segurar a linha até que estejam prontos. Mais luta, era exatamente o que eu queria, Riley murmurou, preparando sua arma. Ken lançou um olhar para ele, mas sua atenção estava voltada para Shirah. Se isso der errado, não vai, ela respondeu, antes que ele pudesse terminar. Ele assentiu. Era o suficiente. Os cruzadores da iniciativa Orion surgiram na órbita da estação, seus canhões já disparando contra os escudos. Caças se desprenderam das naves maiores, avançando em formação para atacar diretamente
o núcleo da estação. Cain liderava a defesa no hangar principal, coordenando os soldados do Conselho e os membros da Resistência. Ele se movia com precisão mortal, suas lâminas derrubando qualquer inimigo que ousasse cruzar seu caminho. Jirah estava em outro ponto da estação, usando sua habilidade estratégica para guiar as tropas e garantir que os sistemas críticos permanecessem protegidos. Mas, apesar de seus esforços, a iniciativa era implacável. Um dos cruzadores conseguiu romper parte dos escudos da estação, causando explosões em vários setores. "Estamos perdendo o controle", veio a voz de um soldado pelo comunicador. "Segurem a linha", Cain respondeu. No ponto mais crítico da batalha, Jirah e Cain se encontraram novamente, lutando lado a lado, enquanto os invasores tentavam alcançar a sala de controle principal. "Você acha que eles sabem que estamos aqui?" Jirah perguntou, enquanto disparava contra um grupo de soldados inimigos. "Com certeza", Cain respondeu, cortando outro inimigo com um golpe rápido. Uma explosão próxima os jogou ao chão, mas ambos se levantaram rapidamente. "Essa luta só termina de uma forma", disse Jirah, sua voz firme. "Então vamos garantir que termine do jeito certo", Cain respondeu. A batalha parecia interminável, mas, finalmente, as forças do Conselho começaram a virar o jogo. Reforços chegaram de outros sistemas aliados, cercando os cruzadores da iniciativa e forçando-os a recuar. Dentro da estação, os invasores restantes foram neutralizados e o silêncio caiu novamente. Cain estava coberto de sangue e poeira, mas ainda de pé. Ele olhou para Jirah, que estava apoiada em uma parede próxima, respirando pesadamente. "Conseguimos", ela disse. "Por enquanto", ele respondeu. Ela se aproximou, seus olhos dourados brilhando com uma mistura de cansaço e alívio. "Você sabe que isso é só o começo, não sabe?" "Eu sei", ele respondeu. Por um momento eles ficaram em silêncio, cercados pelo som distante das reparações e dos gritos de vitória. "Então, vamos começar do jeito certo", disse Cain, com um pequeno sorriso. Jirah assentiu e pela primeira vez ela sorriu de volta. Eles haviam sobrevivido, mas, mais importante, haviam acendido uma chama que poderia iluminar toda a galáxia.